Olá, amigos do Conexão Verdade, eu sou Sidmir Moreno e o quadro E Agora Prudente entrevista hoje Lucas França Bressanin, que é o chefe de gabinete do ITESP, Instituto de Terras de São Paulo. É o número 2 do ITESP, né? Responde somente ao Guilherme Piai e ao governador. E tem feito um grande trabalho, um orgulho para a nossa região, né? Tem feito aí um trabalho de titularização de terras, né? Titularização, não posso gaguejar, né? Vamos desenrolar. Titularização de terras e uma região, principalmente, muito importante, principalmente para a nossa região, que é marcada por conflitos agrários já há algumas décadas. A nossa região se destacou, né, pela invasão e conflito no campo. Enfim, foram algumas lutas aí notórias, né? Teve aquele caso do senhor Agripino esperando lá na ponte do Rio Santo Anastácio, dizendo que o Zé Rainha não passava. Teve também o falecido, saudoso Guilherme Prata, que falou: aqui na minha propriedade não entra. E aquilo foi orgulho para muita gente, para a nossa região. Eu lembro que na época eu trabalhava no Nordeste, eu estava em Aracaju e vi aquilo no Jornal Nacional, ficou notório, né? A defesa, né, do homem e a sua propriedade. E agora o ITESP tem feito um trabalho sensacional, né? E à frente do ITESP está você e Guilherme Piai e toda uma equipe. E o governador Tarcísio de Freitas, que tem destinado aí todos os esforços possíveis para regularizar essas terras e acabar com esse conflito e que possa também desenvolver nossa região, porque isso freava o desenvolvimento. Mas falei muito nessa introdução, gostaria que você se apresentasse, por favor. Sou Lucas França Bressanin, tenho como profissão advocacia, estou afastado no momento em razão da minha ocupação como chefe de gabinete da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Sou prudentino, nascido, criado, minha família está toda aqui na cidade e vim agora com esse novo projeto dentro do ITESP, né, sem dúvida para contribuir muito com a nossa região. Eu tenho visto em alguns outros veículos de comunicação, tenho visto também as redes sociais, eu tenho que estar inteirado de tudo isso. Você está rodando, está rodando muito dentro do estado de São Paulo, que não é o maior estado em território, mas você está fazendo aí seus 2.000 quilômetros dentro do estado de São Paulo tranquilamente, né? Todo mês, ou por semana. Tem ido em quilombos, tem ido em assentamentos, enfim. Fale um pouco dessa experiência. O governador Tarcísio deu uma missão para o Guilherme Piai, que é o nosso diretor executivo, que é de regularizar as terras do estado de São Paulo. As pequenas propriedades, que são os assentamentos, as médias e as grandes propriedades. E o Guilherme dividiu um pouco dessa missão comigo para ali auxiliar na execução desse projeto. E o Guilherme, como um bom gestor, ele tem feito isso muito bem. A gente tem tido já grandes resultados em um curto lapso temporal. Nós estamos no ITESP hoje há cerca de 140 dias. Então nós temos avançado para essas regiões. E como trata-se de uma prioridade do governador e também do Guilherme, eu tenho ido pessoalmente em todas as localidades para que, de fato, a gente consiga implementar e entregar esses títulos na mão de todos. Olha, é muito gratificante, né, Lucas? Eu vejo assim, pessoas simples e que produzem, né? Pessoas que esperaram muitos anos. E quando eu vejo pessoas de idade recebendo o título, aquilo me emociona, porque acho que muitas pessoas passaram por essas terras, talvez trabalharam, viveram e morreram nessas terras e não receberam esses títulos. E eu tenho visto aí o teu carinho com essas pessoas de mais idade, eu acho que é muito gratificante. Conte aí pra gente o que você sente ao entregar esse título para pessoas de uma certa idade, uma realização. O cara falou: pô, não vou morrer sem ter a minha terra regularizada, né? Para mim é um motivo de muita felicidade. Nós temos grandes produtores, muitos cases de sucesso. E quando nós vamos até o campo, nós olhamos no olho das pessoas, nós conversamos com elas, de fato nós conseguimos entender o quanto isso é importante. Hoje essas pessoas não têm segurança jurídica nenhuma. Então o título, além da segurança jurídica, ele proporciona uma garantia de direito sucessório, que é o direito de herança para os seus filhos, netos, etc. Ele garante mais desenvolvimento, mais geração de renda, porque as pessoas ficam muito inseguras de investirem numa área que eles não têm a segurança jurídica de propriedade. Ele tinha medo de sair a qualquer momento, ser retirado dali a qualquer momento. Exatamente, porque hoje o que eles têm? Apenas a posse, que é concedida através de um TPU, que é um termo de permissão de uso, ou um CCU, que é um contrato de concessão de uso. O título não, esse título será registrado na matrícula individualizada de cada lote
no cartório de imóveis, ou seja, ele traz inúmeras garantias e toda a segurança que essas pessoas precisam. Então a gente percebe que realmente estamos realizando sonhos e o quanto isso vai impactar positivamente a vida dessas pessoas que poderão deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Outro detalhe que talvez as pessoas não se atentem, da importância dessa regularização, por exemplo, o cidadão tem lá a sua determinada cultura, pode ser o milho, a cana, a mandioca, hortaliças, a produção de leite, né? E de repente o cara precisa investir em alguma coisa. Quando ele tem o título na mão, o banco vai conversar com ele diferente, outras instituições vão conversar com ele diferente, o cara precisa comprar um trator, então ele vai ter uma facilidade. Por quê? Porque ele tem toda uma garantia. Porque é assim que funciona, né? Assim que funciona em qualquer situação. Você vai comprar um carro, você é um funcionário de uma determinada empresa, tem estabilidade, tem mais de 1 ano de empresa, mais de 6 meses de empresa. Tem aqui uma garantia no Olerite, você vê ali, né? E na terra não é diferente, né? O produtor rural, com essa titularização, ele vai ter aí um pouco mais de facilidade, vai conseguir ter um melhor poder de negociação junto a qualquer outra instituição, não é? Eu gosto sempre de destacar que, claro, o título vai trazer muito mais segurança jurídica, mas num primeiro momento existem algumas regras a serem seguidas por um período de 10 anos. De qualquer maneira, os nossos produtores assentados são produtores em regime de agricultura familiar. Então eles têm acesso a linhas de crédito com juros subsidiados que são muito mais baixos do que linhas privadas. Ou seja, esses produtores continuarão tendo acesso a linhas de crédito como o FEAP, que é estadual, e o PRONAF, que é federal. Ou seja, são linhas muito mais vantajosas. E normalmente o teto de corte é 360 mil de faturamento ao ano. Então eles continuarão tendo acesso a esses créditos, que é muito mais vantajoso para os produtores. Então, sem dúvida, o desenvolvimento vai ser mais facilitado porque eles terão a coragem de investir em benfeitorias na área, em estruturas maiores na área. Porque o produtor vai pensar muito bem, né? Se ele não tem a segurança jurídica da propriedade, ele vai falar, será que eu construo um barracão? Ou será que eu não construo? Será que eu amplio minha casa? Será que eu trago um filho meu e construo uma casa para o filho meu trabalhar comigo? Porque isso não, será que vai ser meu isso aqui mesmo? Exatamente. Será que eu estou fazendo para os outros? Né? Exatamente. Enfim. E como muitos assentados estão lá há muito tempo, a gente já tem um quadro um pouco envelhecido de assentados. Então eles precisam da sucessão, eles precisam que os seus filhos venham participar disso. E para que os filhos venham, obviamente, eles precisam de renda e de produtividade. E dessa regularização. Sem dúvida. E agora eu vou falar dos patrocinadores, aqueles que proporcionam a gente realizar esse programa, que nos ajudam com Conexão Verdade. Vou falar do JJ Cabeleireiros, o José Antônio e o Juliano, que ficam ali na rua Tenente Nicolau Maffei, número 1120. Para você marcar o horário, para deixar o cabelo, barba, tudo alinhado, você fala com o José Antônio no 99785-3016 ou com o Juliano 9771-6225. Esse é o telefone para que você possa marcar o seu horário no JJ Cabeleireiro. Tem também a Jadlog, a sua encomenda de primeira classe. Você vai mandar sua encomenda do seu e-commerce, documentos para mais de 140 países. Você vai ligar aqui na nossa região no 3916-6711 e vai solicitar aí para que seja feita a coleta na sua empresa ou na sua casa. Então, a Jadlog também está aqui presente no Conexão Verdade. Temos a Brokers e Companhia Assuntos Imobiliários, que fica na rua Assis Chateaubriand, número 185, aqui em Presidente Prudente, ali próximo ao Supermercado Avenida, ali na Baixada, para baixo do Hospital do Câncer, né? E o telefone é o 998250678. Você vai falar com o Giuliano ou com a Dani, que são os proprietários, que tem lá também todos os seus corretores. Vai ter um corretor pronto para atendê-lo, para que você possa fazer um excelente negócio orientado por quem conhece na hora de você comprar, vender o seu imóvel. Entendeu? Então, vale a pena você buscar a Brokers de Companhia, que conhece muito do riscado quando se fala em assunto imobiliário. Mas continuando com o Lucas. Lucas falou da importância da titularização de terra, né? E isso traz desenvolvimento para a nossa região, porque a nossa região foi marcada por conflitos agrários, uma grande quantidade de presídios e pedágios. Agora, parece que o governador Tarcísio tem voltado os olhos a todos os cantos do Estado, e em especial a região mais sofrida do Estado, que é a região oeste paulista. E você está à frente de uma autarquia
tão importante, juntamente com o Guilherme Piai, e está sentindo todo esse empenho, né, do governador. O que nós podemos esperar? O que a nossa região pode esperar desse governador que chegou aí para fazer muito diferente, hein? A gente que vinha sofrendo as mesmices, né, da velha política, parece que chegou alguém aí a fim de mudar a história da nossa região. Fale um pouco da tua experiência junto ao governador e o que você acha desse intuito, desse objetivo dele. Ele parece que é obstinado em mudar a sorte da nossa região. O governador Tarcísio é uma pessoa extremamente competente, extremamente qualificada para estar à frente do nosso estado. E nós temos uma vantagem aqui no Oeste Paulista, que se chama Guilherme Piai. Sem dúvida, ele é um representante do governo do estado e do governador na região. O Guilherme ajudou muito o governador durante a eleição, durante a campanha. Isso quando o governador não estava ali, né, bem nas pesquisas, logo no começo. Então eu acredito que o governador tem um carinho muito grande pelo Guilherme. Sem dúvida, esse carinho veio também para a nossa região. O governador Tarcísio tem um carinho enorme por Prudente, por todos os municípios da região, pelo nosso povo, e isso já está sendo refletido nos resultados que nós temos aqui, né? Tanto que as obras que foram prometidas no governo anterior foram mantidas, todas estão sendo executadas, e sem dúvida alguma isso se dá pelo nosso governador, é claro que tem extrema competência, e também pelo Guilherme Piai, que é o grande representante do Tarcísio aqui no Oeste Paulista. Isso é muito importante, essa manutenção das obras, dos projetos. Eu vi que a transição de governo foi bem tranquila, né? Ele levou a equipe dele para dentro do governo, na época o Rodrigo Garcia, que fez a transição, né? que era o vice do anterior governador e que até disputou o pleito, mas tiveram uma transição bem amistosa. E o governador foi mantendo aquilo que era importante para a população. Isso é muito legal. Mas o quadro chama-se E Agora Prudente. Então, nós falamos de regularização de terra, nós falamos do governador e vamos falar um pouquinho de Prudente. Você já foi candidato a vereador na última eleição, 2020. Tem uma experiência política, acho que em 2018 já trabalhou uma campanha para deputado federal, se não me engano. Isso, a primeira campanha que eu trabalhei foi em 2016, na época com o José Leme Soares, fiz a coordenação de campanha dele, depois em 2018 coordenei a campanha dele, em 2020, junto ao Guilherme, nós iniciamos um projeto juntos, coordenei a campanha dele e agora a última campanha para deputado federal também fiz parte da coordenação, e sem dúvida foram grandes experiências. As pessoas, o brasileiro tem a mania de dizer assim que a vitória é só quem levanta o troféu, né? E a vitória é a construção. Eu acho que você tem um aprendizado, a política tem um aprendizado. E eu vejo que o discurso de vocês, tanto seu quanto do Guilherme, é da nova política. Né? E o discurso é fácil. Agora tem que provar na prática que praticam a nova política, que vão trazer inovação, né? E agora eu não vou falar de Guilherme, vou falar de Lucas, a sua experiência, o seu conhecimento. Sim. O que você mudaria em Presidente Prudente para que a gente tivesse o desenvolvimento que há tanto se pede? Sem dúvida, gestão. Uma administração profissional. Claro que nós temos inúmeras dificuldades técnicas e administrativas que se arrastam por anos, mas ninguém tem coragem de resolver o problema. Nós precisamos de pessoas que tenham realmente coragem de resolver o problema. Eu costumo dizer que o bom político não é aquele que faz sempre o que a população quer. O bom político é que faz o que deve ser feito. Algumas condutas, talvez no primeiro momento, podem assustar a população. Mas, sem dúvida, a médio e longo prazo, elas irão ter muitos resultados positivos. Nós temos um caixa muito grande hoje dentro do município, quando trata-se de orçamento anual, mas, particularmente, eu vejo que esse orçamento é mal gerido. Isso é de forma geral no Brasil. Sim. Então, assim, existem formas de você melhorar muito isso, inclusive os custos da máquina. E quando eu falo de melhorar custos da máquina, não quer dizer que você vai prejudicar servidores, pelo contrário. E um grande exemplo
é o que nós temos feito no ITESP, né, com o Guilherme Piai como diretor executivo, onde nós já apresentamos um reajuste salarial aos servidores em 120 dias de gestão. Nós estamos trocando parte da frota, nós estamos comprando tablets para que nossos técnicos tenham um atendimento mais qualificado, nós estamos fazendo incontáveis investimentos em equipamentos, em tecnologia, em informatização, e isso sem prejudicar ninguém, sem prejudicar nenhum servidor. Pelo contrário, conseguimos aumentar o salário de todos, o ticket, isso em um curto lapso temporal. Lembrando que nós entramos no ITESP com o nosso orçamento 80% comprometido com folha de pagamento e benefícios, ou seja, com 20% para todos os custos, aluguéis, manutenção, despesas gerais, etc. Então, é possível fazer. Mas para isso você precisa de um time técnico, qualificado e que se dedique àquele projeto. Agora, me explique essa mágica. Você tem um caixa, você tem um orçamento. Aí você tem 80% dele já comprometido em salário. Aí você aumenta esse salário, ou seja, já não tem mais 20%. Você tem um pouco menos. E aí? Como foram feitos esses ajustes para que você conseguisse efetivar essa... Em um primeiro momento, nós fizemos um levantamento técnico de toda a situação contábil do órgão. Nós precisávamos entender quais os contratos estavam em vigência, qual era a finalidade daquele contrato, qual a necessidade daquele contrato. Então, nós entendemos que alguns contratos não eram tão relevantes neste momento. Então, eram contratos que nós poderíamos fazer a suspensão ou a rescisão contratual. A partir disso, nas novas licitações que passaram a ser feitas durante a gestão do Guilherme, nós buscamos preços melhores, nós divulgamos mais ao mercado, nós trouxemos mais pessoas externas para que gerasse mais competitividade. E com isso, nós conseguimos reduzir custos também nessas licitações. Fizeram um saneamento. Exatamente. Então, assim, a gente adequou o orçamento à realidade do órgão. E com isso nós conseguimos fazer pequenos reajustes que desde esse momento já está proporcionando melhores condições estruturais, de manutenção, administrativa. Nós observamos que haviam muitos imóveis de aluguel. Então nós fizemos parcerias junto aos municípios ou ao próprio estado para que fossem concedidos imóveis dos quais nós não pagaríamos a locação. Então aos poucos nós fomos enxugando gastos que a gente entendia que eram supérfluos, que poderiam ser enxugados. Porque quando a gente fala assim, olha, eu tenho um aluguel de 3 mil ou de 5 mil reais. Quando você fala só de um, parece que não é tão relevante. Mas quando você fala de 10, de 15, de 20... 30, de 40... Exemplo, no município de Prudente, quantos imóveis são municipais? Inúmeros. Mas quantos imóveis do poder público são locados, que estão ocupados hoje? Vale a pena? Então. Ou vale a pena você investir um pouco numa reforma e ganhar a médio, longo prazo? Um exemplo, eu rodo a região. Então, por exemplo, presidente Epitácio, doaram um espaço para o ITESP. Né? Aí vocês foram lá, fizeram a manutenção que fosse necessária, quer dizer, já ficou livre daquele aluguel e o ITESP está ali dentro para prestar serviço, porque tem assentados no município de Perfeito. Presidente Epitácio. Então, isso é sanar. Mas voltando a falar de Presidente Prudente, que é o nosso foco, eu vejo que as últimas administrações se padeceram por esse mal. Para me eleger, eu fiz alianças com A, B, C, e, de repente, agora eu tenho que dar cargos para esse A, B, C. E já tive alguns entrevistados aqui, ex-prefeitos entrevistados aqui, e que disseram isso para nós aqui em entrevista. O problema é a qualidade dos serviços prestados para aqueles que a gente deu a contrapartida de um cargo. Né? Então, este é um dos grandes problemas em Presidente Prudente. A falta de competência de um quadro que já vem inchado, uma folha salarial que compromete boa parte do orçamento. O caixa é muito bom, só que ele já nasce comprometido. Né? Então, isso... Qual a ideia de você, sua ideia hoje, se você está à frente de um... Hoje você é o chefe de gabinete do ITESP, mas pode ser da Prefeitura Imprudente. Eu não vejo alianças com maus olhos. Eu acho que o nosso sistema político, o sistema político brasileiro, ele condiciona isso. Isso é bastante evidente. E quando você não tem alianças e articulação política, você tem dificuldade de gestão, porque nós temos vários poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas eu entendo particularmente que pode ser feita aliança, sim,
mas que esses espaços sejam ocupados por pessoas com qualificação técnica, com competência, mas principalmente com vontade. Porque existem inúmeras pessoas que têm um currículo maravilhoso, só que na execução eles não entregam o resultado. Sim. E tem pessoas que talvez não tenham tanto currículo, mas eles entregam muito resultado. Sim. Por quê? Porque eles têm sangue no olho, eles têm brilho no olhar, eles querem fazer acontecer. Então, particularmente, eu não vejo aliança como de repente é aquela oportunidade que faltava e ele vai falar, vem cá que eu tenho a ideia perfeita. Exatamente. Né? É exato. Eu confesso que já disse isso aqui algumas vezes e volto a repetir, eu nunca vou ser candidato a nada. Eu gosto da política, sou um apaixonado pela política, acredito em projetos, mas nunca serei candidato a nada. Mas confesso que ando pela cidade olhando prédios que poderiam estar funcionando aí, prestando serviço à saúde, poderiam até resolver alguns. E aí uma saída, a saúde, a educação e tantas outras pastas, seria a parceria público-privada. Fale um pouquinho da ideia que você tem da parceria público-privada. Nós temos um exemplo, a Cidade da Criança, nesse momento está parada. Tá? E aí eu olho e falo, poxa, eu conheço grandes grupos de parques de diversão, parques aquáticos, que poderiam estar aqui dentro, gerindo isso aqui, gerando renda para a nossa cidade, porque ali tem uma praça de alimentação que poderia ser muito maior do que nós já temos ali, e a manutenção daquilo não é barata. Mas com a parceria público-privada, todo mundo ganha. Qual a ideia que você tem da parceria público-privada? Explique para nós. Eu acho maravilhoso. Eu acho que as parcerias público-privadas solucionariam muitas questões de décadas que nós temos em Prudente, como a situação do próprio prédio da Prefeitura Municipal, como a rodoviária, como a situação da Cidade da Criança, entre outras tantas. Até o próprio Balneário da Amizade poderia haver uma exploração através da parceria público-privada para nós melhorarmos aquele espaço, a exposição. Então são inúmeros modelos que poderiam ser aplicados aqui. Aí vão me dizer, mas Lucas, como isso poderia ser feito? É simples. Você garante um investimento privado e você concede a exploração por determinado período. Então, quanto custa isso para a prefeitura? É uma via de duas mãos. Quanto custa a exposição para a prefeitura? Então, ali poderia ser feito um investimento de 10, 20, 15 milhões, quanto seja. Eles fariam uma estrutura muito melhor, ou seja, atrairia muito mais eventos, movimentaria muito mais a economia da região. E, recentemente, a gente teve um case de muito sucesso no ITESP. O Guilherme fez uma articulação junto com a Secretaria do Meio Ambiente e a AstraZeneca, que é aquela empresa de vacinas. E eles conseguiram 6 mil hectares de recuperação ambiental aqui no Pontal do Paranapanema. O ITESP ele tem um passivo ambiental de 12 mil hectares, ou seja, vai repor metade do nosso passivo. E nós não teríamos recursos nesse momento para fazer isso. É um investimento de 350 milhões de reais. Há quanto tempo a nossa região não recebe um investimento desse, que vai gerar 1.200 empregos? E esses empregos ficarão aqui. Isso movimentará a economia como um todo. Então, a parceria público-privada não é que você está favorecendo um ente privado. Pelo contrário, ele resolve um problema que o município não consegue resolver em razão da falta de recurso. Você concede a exploração, só que as pessoas terão um atendimento muito melhor, uma estrutura muito melhor. Vou te dar um exemplo. Minha esposa, esses dias recentemente, ela foi fazer uma viagem de ônibus, ela falou assim, sem eu perguntar nada, assim, de forma aleatória. E é esse tipo de pessoa que a gente deve ouvir, a pessoa comum. E ela pegou e falou assim, olha, a rodoviária estava extremamente suja, fedendo urina, desestruturada, mal pintada. É isso que a gente vai servir para a nossa população? Nossa população precisa de dignidade, de respeito, são pagadores de impostos. Não, o primeiro cartão postal de uma cidade é a rodoviária. Exatamente. Né? Também. Quantos anos está nessa situação? Não seria muito fácil você resolver? Chama a iniciativa privada, faz uma concessão de 20, 30 anos, tem que ver exatamente qual seria o investimento. E uma coisa muito fácil, tá? Porque eu digo assim... Fácil demais. Eu penso aqui, eu consegui enumerar aqui, no mínimo, logo de bate-pronto, assim, 6 companhias de ônibus que estão atuando. 6. Eu estou sendo bem superficial. Sim. 6 companhias de ônibus que têm várias viagens durante o dia ali, tá? Aí você tem lanchonete, você tem... táxi, tem banca de revista, tem um monte de coisa ali dentro que você poderia, vem cá, preciso de vocês. Não, e atrai mais negócios também. Exato. Então, Vira um shopping. Você gira um ciclo econômico, né? E o que hoje não acontece. Quantas pessoas passam pela rodoviária de Presidente Prudente todos os dias? Né? E a gente falou disso, eu falei, por exemplo, eu falei da área da saúde. Eu vejo
eu vejo alguns prédios aí de hospitais, antigos hospitais, parados em Presidente Prudente. Pô, pega uma empresa, junto à prefeitura, vem cá, ô, amigo, você tem um plano aqui que não é um plano de assistência familiar, mas pode transformar num plano de saúde se você tiver um hospital para gerir isso aqui. Vamos lá, vamos buscar junto ao governo do Estado, a prefeitura e a iniciativa privada. Vamos gerir, vamos resolver o problema da Zona Norte, da Zona Leste. Temos, né? Falta um pouco de projeto, e é aí que eu acho que os administradores têm padecido, porque eles montam um time e o time não tem alguém lá dentro. Talvez tenha uma estrela, mas essa estrela não quer mais jogar. A estrela já está acomodada. Talvez é porque não são administradores. Sim. E a gente não vai mudar nada insistindo nos mesmos de sempre. Eu usei um exemplo da saúde, mas hoje passando ali próximo ao Centro Olímpico, aí eu vi ali uma gaiola, assim, tem uma pista para baixo das piscinas, que está só a base de concreto. Não foi completa, a obra não foi completa. Aí tem só aquela gaiola de arremesso de peso, sabe? Uhum. Eu fui passando e olhando, falei, meu Deus, Presidente Prudente foi... tivemos o orgulho, né? O orgulho de termos medalhistas olímpicos, medalhistas pan-americanos. Eu lembro que cada pan-americano nós tínhamos o desfile do Eronildes Araújo, que era o campeão do salto dos 400 metros com barreira. Depois nós tivemos a prata com Claudinei Quirino, André Domingos, Vicente Lenilson e Companhia Limitada, Edson Luciano. Nós tivemos... Enfim, era uma das cidades referência do esporte. E isso não acontece mais. Só que naquela época nós tínhamos o apoio da iniciativa privada também. A Unesp cedia a pista para treinamento. Eu lembro do Noeste Saúde, que hoje é o Oeste Saúde, apoiando. Eu lembro da Pré-Motor, ainda antes de se transformar em Alto Oeste, era Pré-Motor, patrocinando esses atletas. Enfim, nós tivemos o orgulho do esporte na nossa cidade. Hoje nós temos só o Grêmio aí remando, que quase tudo vem da iniciativa privada. Precisávamos que os olhos fossem voltados para que a gente tivesse, né, qualidade de vida. Esporte, saúde, educação é qualidade de vida. Precisamos de gestores. Mas, Lucas, acho que falamos um pouquinho de cada assunto, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. E você? Vem candidato? Permanece no ITESP? Como que vai acontecer aí o ano de 2024 para o Lucas Bressanin? Não tenho pretensão de ser candidato. Acredito que eu estou desenvolvendo um bom trabalho hoje dentro da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. É claro que amanhã só pertence a Deus, mas acho que nós precisamos de pessoas novas na política em Presidente Prudente. Vou até tomar liberdade para falar aqui, talvez ele até não goste, mas gostaria muito que o Guilherme Piai fosse candidato a prefeito aqui dentro do nosso município. Acredito na capacidade dele, na qualificação técnica dele. Ele está mostrando dentro do ITESP que ele tem capacidade administrativa e de gestão. Eu não tenho dúvida que em 140 dias que nós estamos lá, ele fez o que não fizeram em anos. E dificilmente a gente vai conseguir mudar com as mesmas pessoas de sempre, com os mesmos métodos, com as mesmas ideias, com os mesmos ideais. Acredito que é hora da gente ter pessoas novas aqui, com sangue novo e com vontade de fazer a diferença. E eu vejo isso com o brilho do olhar que ele tem, o tanto que ele se dedica por essa cidade que ele tanto ama. É isso aí. Bom, faça suas considerações finais, mas desde já o meu agradecimento a você e aos patrocinadores, a Brokers e Companhia, Assuntos Imobiliários, que fica na rua Assis Chateaubriand, número 185. Você vai comprar, vender um imóvel, procure quem conhece do assunto. Ligue para o 998250678 e peça ajuda aí de um dos corretores da Brokers e Companhia Assuntos Imobiliários. Se você tem uma empresa ou se você tem um pequeno empreendimento ou que quer mandar simplesmente uma encomenda para um parente distante, ligue para a Jadlog, porque a sua encomenda vai de primeira classe com a Jadlog. O telefone da Jadlog em Presidente Prudente e região é o 18 3916 6711. Tá? A sua encomenda de primeira classe. Se você tem um e-commerce ou um pequeno negócio, quer mandar documentos ou pequenas encomendas, a Jadlog entrega em mais de 140 países. Temos também o JJ Cabeleireiros, os meus amigos José Antônio e o Juliano. O José Antônio, você vai ligar e marcar o horário para fazer seu cabelo, sua barba, de primeira, hein? Trabalho ali de primeira. Eu faço cabelo também, Lucas. Apesar de ser careca, tem que aparar, senão eu fico que nem o Bozo, quero só do lado.
você liga no 99785-3016 e marca o seu horário com o José Antônio. Ou liga para o Juliano no 99771-6225, vai lá e faz seu cabelo ou barba com horário marcado. Mas pode chegar um pouquinho antes para tomar lá de sempre, tem umas cachaçinhas premium, tem uma cervejinha gelada, tem um café, tem água, enfim. E aquele bom bate-papo enquanto eles estão cortando ali, estão conversando. São 2 excelentes profissionais que estão juntos há 23 anos. São pessoas do bem. Então, são os nossos parceiros aqui. Meu muito obrigado, Lucas Bressanin. Faça suas considerações finais. Eu que agradeço a todos que estão nos assistindo. Ao Conexão Verdade, em seu nome, Sidmir, muito obrigado pelo espaço. Estou à disposição de toda a sociedade prudentina, de toda a sociedade do Estado de São Paulo. O ITESP está à disposição de vocês. Nossa intenção, de fato, é fazer a diferença, dar dias melhores para as pessoas, e eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir realizar muitos dos sonhos. Eu costumo brincar que talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas eu não tenho dúvida que a gente está mudando pequenos mundos, e nós viemos na política para isso, para fazer a diferença na sociedade. Então, contem conosco, contem com a gente, e obrigado novamente. Eu que agradeço, e ficamos aí na expectativa de ver essa administração muito bem feita no ITESP e talvez, quem sabe, na nossa cidade. Eu torço por Presidente Prudente. Não tenho este ou aquele de estimação, mas eu quero que pessoas competentes estejam gerindo a nossa cidade. Isso é muito importante. Até a próxima. Obrigado a você, espectador do Conexão Verdade.